Glória a Deus. Nós vamos ler aí o texto de Atos capítulo 2. Você pode tomar o seu assento, a partir do verso 1 até o verso de número 4. Atos capítulo 2, versos 1 ao verso 4. Assim diz a palavra do Senhor. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressassem. Glória a Deus. Queridos, ali por volta do ano 2000 a.C., um mercador grego rico queria dar um banquete com comidas especiais. Chamou seu escravo e ordenou-lhe que fosse ao mercado comprar a melhor iguaria. E o escravo voltou com um belo prato coberto com um tecido fino. E quando o mercador removeu aquele tecido, assustado disse: língua? Esse é o prato mais delicioso? O escravo, sem levantar a cabeça, respondeu: sim, a língua é o prato mais delicioso. É com a língua que você pede água, você diz mamãe, faz amizades, conhece pessoas, distribui seus bens, perdoa. Com a língua você conquista, reúne pessoas, se comunica. Você diz com a língua, meu Deus. Você ora, canta, conta histórias, guarda a memória do passado, faz negócios, e com a língua você diz, eu te amo. O mercador, não muito convencido, quis testar a sabedoria do seu servo, e disse para ele, então vai lá no mercado e traz o pior prato, a pior iguaria. E aí o servo foi lá e voltou de novo, com um prato coberto com um lindo tecido. E o mercador, ansioso para conhecer qual seria o alimento mais repugnante, remove o tecido e diz, língua, de novo? Sim, língua, disse o escravo. É a língua que condena, separa, provoca intrigas e ciúmes. É com ela que você blasfema e manda alguém para o inferno. A língua expulsa, isola, engana o irmão, responde para o pai, xinga a mãe. Com a língua você declara guerra, é com ela que você pronuncia sentença de morte. Não há nada pior do que a língua, mas também não há nada melhor do que a língua. Depende do uso que você faz dela. Eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre a relação entre a nossa língua e uma vida cheia do Espírito Santo. Será que existe alguma relação? Será que a Bíblia fala ao nosso coração sobre o que existe, qual é essa relação? E nesse episódio que nós lemos aqui, eles estavam todos reunidos, numa reunião de oração. Tudo começou, queridos, quando a igreja se reuniu para orar, aguardando uma promessa. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Nós viemos para esse lugar não para sentarmos em poltronas como espectadores, nós viemos para adorar a Deus, amém? Nós viemos para orar, nós viemos para buscar ao Senhor, nós viemos para ter um tempo de um profundo relacionamento e comunhão com Deus. Esse aqui não é um lugar para a gente ficar olhando uns para os outros, esse aqui é um lugar para nós voltarmos a nossa atenção, todo o nosso coração, devoção, admiração ao Senhor. E ali aqueles discípulos estavam reunidos porque o Senhor Jesus tinha lhes dado uma promessa, dizendo que eles deveriam aguardar até que do alto fossem revestidos do poder. E essa promessa vai se cumprir em Atos capítulo 2, quando diz que eles estavam ali reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu todo aquele aposento onde estavam reunidos, e foram vistas. Queridos, eles tiveram uma visão aberta, eles tiveram uma visão do sobrenatural. É como se aqui diante de nós, todos os nossos olhos, cada um de nós, pudessem ver
uma visão sobrenatural de línguas descendo como do céu, línguas, diz a palavra de Deus, como que de fogo, e essas línguas se separavam e pousavam sobre cada uma das pessoas, sobre cada uma. Nós vemos essa manifestação sobrenatural. Eles estavam tendo uma visão aberta. Agora, a Bíblia diz que eram línguas como que de fogo. Não era um fogo necessariamente que nós conhecemos, porque diz que quando pousou sobre cada um deles, se fosse um fogo natural, as pessoas teriam sua cabeça queimada. Mas aquele fogo que vem da parte do Espírito, o fogo da manifestação do Espírito Santo sobre a sua igreja, é um fogo sobrenatural que traz purificação. É um fogo que não queima, mas ele nos purifica, ele nos aproxima de Deus. Quando Moisés chega diante de uma sarça lá no Monte Sinai, aquela sarça estava no meio de uma chama de fogo, mas a palavra de Deus vai dizer que a sarça não se consumia. Aquele arbusto, embora no meio de uma chama, não queimava, porque era um fogo sobrenatural, era um fogo enviado da parte de Deus. Quando Isaías chega diante do Senhor, naquela visão gloriosa que ele tem, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele entra em desespero, ele declara: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Então ele estava esperando que ele seria fulminado, porque um pecador diante daquele Senhor de toda a glória, mas um anjo recebe uma ordem, e ele toma uma brasa do altar, com uma tenaz, e toca nos lábios de Isaías, e os seus lábios não se queimam, mas são purificados. Veja, queridos, que o que eles viram naquele dia, naquela reunião de oração, foram línguas como que de fogo. Eles não viram olhos de fogo, eles não viram mãos de fogo, dedos de fogo, ou pés de fogo. Eles viram línguas como que de fogo, porque aquela visão, ela ia repercutir exatamente no que aconteceu imediatamente após aquela visão sobrenatural. E diz que quando aquelas línguas pousaram sobre cada um deles, qual foi o efeito imediato sobre a vida deles? Quem conhece o texto sabe. Eles passaram a falar, eles foram cheios do Espírito Santo. Veja, a sequência é essa: as línguas pousaram, o fogo de Deus veio, eles foram cheios do Espírito Santo. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Queridos, nós precisamos ter como anseio maior da nossa vida todos os dias, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não viver uma vida natural, não viver uma vida carnal, não viver uma vida comum, mas uma vida cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma sugestão, é um mandamento. E quando nós negligenciamos esse mandamento de uma vida cheia do Espírito Santo, nós estamos deixando de estar numa condição na qual a manifestação de Deus através da nossa vida, tocando na vida de pessoas, possa acontecer. Então a gente precisa cuidar, se empenhar. Eu quero te perguntar como é que você está vivendo a sua vida em relação ao enchimento do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Então diz que o fogo de Deus veio naquela forma de línguas, e eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme quem? O Espírito. É o Espírito que nos concede a habilidade de falar as maravilhas de Deus, porque ali estavam reunidos cidadãos de várias nações, judeus piedosos de muitas nações, de debaixo do céu. Havia pelo menos 14 nações ali, reunidas naquele evento que era conhecido como a festa de Pentecostes. E quando
eles ouviram o som daquele vento impetuoso, a multidão concorreu todas para ver o que estava acontecendo ali. E quando chegam ali, eles ouvem aqueles homens que estão falando na sua própria língua, no seu próprio idioma, na língua de cada um. E o que eles estavam falando, irmãos? Diz que eles estavam falando as maravilhas de Deus. Que coisa tremenda. Línguas foram vistas, pousaram sobre eles, foram cheios do Espírito Santo, e esse órgão da fala passou a ser inspirado pelo Espírito de Deus, a fazer declarações tremendas. Falavam das maravilhas de Deus. Queridos, aqui são eventos sobrenaturais tremendos. Primeiro porque aqueles homens eram pessoas simples, eram pescadores, eram pessoas sem uma cultura. E eles estavam falando em vários outros idiomas. Eu não sei se você fala uma outra língua, mas dá trabalho, queridos, para aprender a falar outra língua. Nos custou pelo menos 1 ano para começar a esboçar ali alguma conversa em russo, quando a gente morou na Rússia. Dá trabalho. Mas aqui, uma manifestação sobrenatural veio sobre aquelas pessoas, e elas começaram a falar não em uma, mas em várias línguas. Outra coisa que diz é que a forma que eles falavam ali, a palavra original, não é simplesmente a fala do dia a dia. Eles falavam com uma linguagem altamente erudita. E é por isso que os homens vão dizer assim: mas eles não são galileus? Como é que podem estar falando? É como se o povo estivesse dizendo assim: esse pessoal aí não é caipira? Como é que eles podem estar falando uma linguagem assim tão sofisticada, tão erudita? A linguagem dos doutores e mestres. E não apenas isso, queridos, mas eles estavam falando dos feitos poderosos de Deus. Ah, queridos, eu quero ver isso como igreja. Eu quero ver dos seus lábios, da sua boca, a sua língua sendo aberta para falar as coisas tremendas, os feitos poderosos de Deus. E à medida que essas palavras saem das suas bocas, encontram um ouvido ali atento, a pessoa que recebe aquela mensagem, como aquela multidão foi impactada. Porque naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas que se renderam ao Senhor, que tiveram o seu coração compungido, constrangido, e disseram a Pedro: o que nós devemos fazer? E Pedro diz: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados, e vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Às vezes a gente trata o Espírito Santo como, sei lá, um acessório opcional. Ah, se der para ter, legal, fica melhor. Mas não, ele é essencial. Nós dependemos dele. Queridos, nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Essa é a dispensação do Espírito Santo. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz por nós, pagou o preço da nossa salvação, mas ele subiu e ele foi para o Pai, e ele está lá sentado à direita, e ele está preparando um lugar até o momento em que muito breve ele virá buscar a sua igreja. Mas enquanto ele está lá, ele disse: vocês não vão ficar órfãos, e eu estou comissionando, eu estou entregando vocês aos cuidados de uma pessoa, de um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não crê nele, mas vocês o recebem. Essa é a dispensação do Espírito de Deus, queridos. Esse é um tempo que o Espírito de Deus está conduzindo a sua igreja, e as coisas estão acontecendo, o sobrenatural está acontecendo em todos os lugares na face da terra. Se pudéssemos aqui ter um relato nesse exato momento de quantos milagres, sinais, maravilhas, coisas que a ciência não explica, porque são manifestações do poder de Deus, do Espírito Santo, nós ficaríamos impressionados. Ele está agindo. Talvez você esteja aí sentado e pensando: mas pastor, eu não falo essas línguas, eu não estou cheio do Espírito Santo, eu não estou vendo o sobrenatural acontecer. Eu quero te dizer que a falha não está no Senhor, não está na ação do Espírito, porque Ele é fiel para com a sua palavra.
Muito provavelmente o que está faltando é um posicionamento, é uma busca, é uma intencional dedicação a uma vida cheia do Espírito Santo. Então diz que cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar as maravilhas de Deus. O que é que nós aprendemos aqui, queridos? Que quando alguém está sob a influência do Espírito Santo, quando alguém está dominado pelo Espírito Santo, quando alguém está transbordando do Espírito Santo, da sua boca vai sair palavrão, é isso? Não. Da sua boca vai sair fofoca? Não. Da sua boca vai sair então, quem sabe, maledicência? Não. O que vai sair da sua boca? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio do Espírito de Deus, o que vai sair da sua boca? Exaltação a Deus, palavras que glorificam a Deus. Opa, pastor André, mas espera aí, ontem eu xinguei o meu irmão, ontem eu abri os lábios para falar uma coisa imprópria, indevida. O que está acontecendo? Provavelmente você não está cheio do Espírito Santo, meu irmão. Pastor, ontem eu estava pensando bobagem, comecei a falar umas coisas que não devia. O que está acontecendo? Provavelmente você não está cheio do Espírito Santo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E nós somos chamados a nos encher do Espírito Santo. Esses homens ficaram cheios do Espírito Santo. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, o que saiu dos seus lábios impactou as pessoas, impressionou, transformou vidas, mudou a realidade, mudou a sociedade. A ação do Espírito Santo, queridos, a língua é um órgão muito poderoso. Se ela for dedicada ao uso para a glória de Deus, do Espírito Santo, você vai ver muitas coisas tremendas acontecer. Na verdade, as Escrituras falam muito sobre a língua. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Tiago, o capítulo ali, praticamente 2/3 do capítulo 3 de Tiago tratam só sobre a língua. Mas eu queria ler somente um versículo desse capítulo, Tiago capítulo 3, o verso de número 6 diz assim, que a língua é um fogo que incendeia todo o curso da vida. A língua é um fogo. Veja, lá naquele aposento, os discípulos viram, descendo do céu, línguas de fogo. E aqui Tiago está dizendo, olha, a língua é um fogo. Mas um fogo sob a influência do Espírito Santo de Deus, ela vai falar as palavras que exaltam, que glorificam, vai falar dos poderosos feitos e das maravilhas de Deus. Mas a língua, um fogo sob a influência da carne, do egoísmo, ou sob a inspiração de Satanás, ela traz devastação, ela traz destruição, ela incendeia todo o curso de uma vida. Na verdade, queridos, grande parte dos pecados que nós cometemos passa pela língua, pela ação da língua. Mas quando a nossa língua está sob a inspiração do Espírito Santo, veja, há duas situações. Se o Espírito Santo nos inspira com uma unção de ousadia, de juízo, uma unção profética, essa língua, ela pode trazer condenação, mas uma condenação enviada da parte de Deus. Nós vemos que aconteceu isso, por exemplo, no episódio de Ananias e Safira, que eram irmãos em Cristo, parte da comunidade cristã da igreja, mas eles resolveram mentir ao Espírito Santo. E quando eles se aproximam de Pedro, porque eles venderam uma propriedade, receberam um certo valor por aquela transação, mas subtraíram do valor uma parte e retiveram-na, e trouxeram somente a outra parte, depositaram aos pés dos apóstolos, como uma oferta, uma doação, para ajudar a comunidade. O problema é que eles trouxeram aquele valor, insinuando, mentindo, dizendo, enganando, que aquele tinha sido todo o valor pelo qual eles venderam a propriedade.
Pedro diz assim, olha só, irmãos, prestem atenção nos verbos, porque nós vimos ali que poucos minutos antes, ou poucos momentos antes ali, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Um tempo depois, Ananias e Safira traz isso, e Pedro diz assim, porque como é que Satanás encheu o teu coração? Veja, quando nós não enchemos o nosso coração do Espírito Santo, alguém vai tentar encher o nosso coração com outra coisa. Há um ditado popular aí que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Parece que um coração vazio é um convite para a ocupação de demônios. Aliás, é isso que Jesus deixa entender quando diz que quando um espírito maligno sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, buscando descanso, e depois de um tempo ele volta para aquele lugar de onde ele saiu, e se ele encontra aquele lugar limpo, vazio, ele vai e traz consigo 7 outros espíritos, e o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. Queridos, o seu coração não é para ficar vazio, o seu coração é para ficar cheio, não cheio de orgulho, não cheio de vaidade, não cheio de ganância, mas cheio do Espírito Santo. Um coração que não busca se encher do Espírito Santo, ele está vulnerável a ser cheio de alguma outra coisa, e o Espírito de Deus traz essa palavra através de Pedro, dizendo como é, Ananias, que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração, para você mentir ao Espírito Santo. E o que aconteceu depois dessas palavras? Ele caiu morto na frente de Pedro. Depois chega a sua esposa, sem saber do que tinha acontecido, e ele diz, me diga, foi por esse valor que vocês venderam a propriedade? Ela disse, foi exatamente esse valor. E ele falou, como é que vocês não temeram de tentar ao Espírito Santo? E veio o juiz e ela também morreu. Nós vemos que quando Saulo está pregando para Sérgio Paulo, um procônsul, está lá em Atos capítulo 13, verso 11, e ali tem um homem chamado Elimas, também conhecido como Bar Jesus, e esse homem procura dissuadir o procônsul de ouvir as palavras da salvação que estão sendo anunciadas através da língua, da boca de um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do poder de Deus, Paulo. E quando Paulo está ali pregando a palavra, aquele homem tenta desvirtuar aquela alma que precisava conhecer a Cristo. Paulo se volta cheio do Espírito Santo e libera uma palavra, a língua dele usada como um instrumento do juízo de Deus, diz, homem perverso, homem maligno, filho do diabo, até quando você vai perverter os retos caminhos do Senhor? Agora você ficará cego, trevas virão sobre você, por um tempo você não verá a luz do sol. E quando Paulo acabou de declarar essas palavras, aquele homem ficou tateando, desesperado, tomado de uma cegueira. Quando Jesus chega diante de uma figueira que ele buscava, ela tinha uma aparência, ela tinha uma folhagem, ela tinha uma imagem de que era uma árvore sadia e frutífera, e ele busca fruto para comer, e não encontra. O que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira e diz que ela vai secar desde a raiz. Jesus liberou uma palavra de juízo. Então, uma língua sob a influência do Espírito, isso não quer dizer, queridos, que nós, como irmãos e irmãs em Cristo, vamos sair daqui da igreja agora amaldiçoando todo mundo que a gente não gosta, jogando praga, né? Não. Há momentos que você vai ser tomado pelo Espírito de Deus com unção de ousadia, com decreto de juízo, e você vai poder se levantar profeticamente e dizer, assim diz o Senhor. E aquele que te inspirou e que deu aquela palavra, ele vela para que ela se cumpra. Como diziam os profetas, se eu sou homem de Deus, não é? Assim que Elias falava, então se cumpre. Mas, por outro lado, a nossa língua também ela pode ser usada
ela pode ser um instrumento do Espírito de Deus. Quando inspirado pelo Espírito de Deus para o cumprimento do propósito do reino, essa língua ela vai extravasar palavras que glorificam, vai contar as maravilhas de Deus. Queridos, é tão poderoso o impacto da influência do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, que até Saul, sendo incitado pelo inimigo, pelo diabo, para perseguir Davi, motivado por inveja, Saul sai ao encalço de Davi, indo até Ramá, ali onde havia uma escola de profetas, e ele está indo para lá com um objetivo, ele está indo determinado a caçar Davi, a matá-lo. Só que diz que quando ele se aproxima da cidade, aquele homem que já não tinha mais o Espírito de Deus, algo acontece, o Espírito de Deus o encontra, e diz a palavra de Deus que o domina. E quando o Espírito de Deus o domina, ele vai até a cidade de Naiote, profetizando, porque sob a influência do Espírito de Deus, a nossa língua vai liberar palavras que glorificam a Deus. Queridos, sobre a influência do Pai, a língua de Pedro declarou a verdade sobre Jesus, quando Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? É Pedro, inspirado, de acordo com as palavras do próprio Jesus, foi o meu Pai quem te revelou. É Pedro que vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque sob a influência do Espírito Santo de Deus, a gente fala palavras reveladas. Não foi a sabedoria de Pedro, não foi a esperteza de Pedro, mas foi a revelação do Pai. Sobre a influência do Espírito Santo de Deus, nós acessamos o lugar de revelação, nós nos conectamos, nós caminhamos num ambiente de sensibilidade, onde o Espírito de Deus vai comunicando coisas para nós, e você vai tendo experiências. Você pode ter uma experiência hoje. É tremendo isso, queridos. Isso não está reservado somente para a igreja primitiva, é para nós hoje. Aliás, quando Pedro faz aquele discurso, depois dos discípulos terem falado naquelas línguas, as maravilhas de Deus, e os homens dizem: o que nós fazemos? Eles se arrependam e recebam o dom do Espírito Santo, porque isso também é para vocês e para aqueles que ainda estão longe, aqueles que vierem depois. Pedro estava se referindo a nós, a mim e a você. A promessa é para nós. É um bom momento de você dizer: amém, Jesus, eu quero isso. Sob a influência do Pai, Pedro declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Momentos depois, Pedro se deixa influenciar por Satanás, e ele vai usar a língua a serviço das trevas. Ele vai dizer: para com isso, Jesus, para de falar assim de você mesmo, isso não vai te acontecer de jeito nenhum. Que é isso? Que discurso é esse? E começa a tentar desvirtuar Jesus da sua missão. E Jesus se volta para ele e o repreende severamente, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Percebem o que acontece? A forma como que nós disponibilizamos nossa língua para ser instrumento ou de Deus ou do inimigo. E aquilo ali foi uma coisa que aconteceu basicamente uma após a outra. De repente você pode estar aqui abrindo seus lábios e dizendo: Jesus, eu te quero, eu te amo, me enche do teu Espírito Santo. E aí acaba o culto, você sai ali, você vê uma pessoa que você não gosta, você abre a boca e se deixa usar pelo inimigo e libera uma palavra a serviço das trevas e não a serviço de Deus. Queridos, sobre a influência do medo das autoridades, Pedro nega Jesus e diz: eu não o conheço. E aliás, ele começa a praguejar diante da afirmação daquela serva que estava ali na casa do sumo sacerdote, que Pedro era um dos que andavam com Jesus. Ele, temendo por sua vida, nega Jesus. Ele usa a língua para negar.
porque a sua língua naquele momento estava a serviço da covardia, do medo, da intimidação, do espírito de intimidação. É o estudo que nós estamos tendo aqui nas quartas-feiras. Mas é interessante que quando Pedro é cheio do Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, naquele dia da descida do Espírito Santo do Pentecoste, Pedro vai se levantar com ousadia e ele vai pregar para aquela multidão, 5.000 se converte. Depois, no dia seguinte ali, ele vai andando junto com João em direção ao templo, e um aleijado de nascença, 40 anos, está na porta pedindo esmolas, e ele com toda ousadia dá uma ordem, usa a sua língua a favor do reino, usa a sua língua de uma forma profética, e ele diz: em nome de Jesus, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E aquele sinal maravilhoso acontece, aquele homem que era paralítico se levanta e começa a andar, e entra com eles no templo, cantando, louvando e pulando de alegria, e um feito notório se torna conhecido em Jerusalém. E diante disso, as mesmas autoridades que condenaram a Jesus, que manipularam o governador da Judeia a crucificar Jesus, que tinha um poder de influência de condenar alguém, Pedro agora é intimado para estar diante dessas autoridades e prestar depoimento do ensino que eles estavam espalhando. E ele é então ameaçado, dizendo que eles deveriam parar de ensinar e falar sobre Jesus. As mesmas autoridades que condenaram Jesus, as mesmas autoridades que Pedro, cerca de quase 60 dias antes, estava se pelando de medo e negou a Jesus, mas agora ele está sob a influência do Espírito Santo, e sob a influência do Espírito Santo ele diz: julgai, Senhor, se o que vocês estão mandando que nós façamos é correto, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É ele que vai dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, quando a nossa vida está sob a influência do Espírito Santo, a nossa língua vai falar coisas que nem a gente acredita. Eu queria ler com vocês ainda a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 18 a 20. Já indo aí para uma conclusão. Ainda falando sobre esse tema de uma vida cheia do Espírito e a relação com o uso que nós fazemos da língua. Enquanto você abre aí, identifica a passagem, eu quero que você reflita como a tua língua tem sido usada. Olha o que Paulo vai dizer aos Efésios: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam o quê? Cheios do Espírito Santo, falando uns aos outros. Olha só, sejam cheios. E Paulo vai dizer de que forma vocês devem se encher. Veja, Paulo está dizendo assim: não é Deus que vai encher vocês, ele está dizendo: vocês se encham. Ele está transferindo a responsabilidade, ele está passando essa responsabilidade para os Efésios, e ele vai dizer: encham-se do Espírito Santo. E ele vai dizer como que isso deve ser feito. E você vai perceber que a forma que isso é feito é através do uso da língua. Ele vai dizer: falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você usa a língua para falar. Dependendo do que você fala, você se enche ou se esvazia do Espírito Santo. Ele vai dizer ainda: cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas. Você canta usando a língua. Dependendo do uso que você faz da língua, dependendo do que você escolhe cantar, ou você se enche do Espírito, ou você se esvazia do Espírito. O que você tem cantado? O que você tem falado? Todos os verbos encontrados aqui, queridos, relacionados a uma vida cheia do Espírito Santo, estão ligados a ações realizadas pela nossa língua. Falando, cantando, louvando, dando graças, tudo isso é feito com a língua. Portanto, queridos, a experiência sobrenatural do Pentecostes, daquele dia que se cumpriu a promessa, provocou um grande impacto na forma como que a língua
dos que estavam ali reunidos passou a ser usada. Eles passaram a proclamar as maravilhas de Deus. Eles receberam novas línguas puras como fogo, línguas que falavam da santidade, da pureza, palavras que revelam, palavras que aquecem o coração humano, derretendo toda a frieza da indiferença e levando os homens a se arrependerem e entregarem sua vida a Cristo. Línguas como que de fogo que receberam, os capacitaram a falar com ousadia diante de autoridades, diante de multidões. Com ousadia, poder, sabedoria. Porque esses elementos são fundamentais para nós pregarmos o Evangelho. Você não vai pregar o Evangelho para uma pessoa dizendo, pois é, eu não sei, olha, quem sabe, talvez, se você crê em Jesus, olha, quem sabe você vai ser salvo, não estou muito certo disso, mas eu acho que é assim. Não, você vai pregar com autoridade, com convicção, porque você viveu isso. Então é interessante perceber a relação entre ser cheio do Espírito Santo e falar línguas inspiradas pelo Espírito de Deus. Mas quando a gente une esses dois textos, a experiência de Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, línguas como que de fogo, falando as maravilhas de Deus, e você une a Efésios capítulo 5, na primeira experiência, quando foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Na experiência de Efésios, Paulo está dizendo, se vocês falarem salmos, hinos, cânticos espirituais, louvarem e entoarem ao Senhor de coração, dando graças, vocês vão se encher. Então, queridos, há momentos que nós estamos numa reunião, de um avivamento, de uma presença, como foi nessa manhã, um momento tremendo de louvor, de adoração, em que, como ele disse assim, quantos aqui estão sentindo a presença do Senhor, o Espírito de Deus movendo, e muitos de nós estamos sentindo, e nós somos cheios naquele momento, e nós somos tomados por línguas, e falamos das maravilhas de Deus, nós abrimos os nossos lábios para exaltar e glorificar a Deus, porque estamos tomados pelo Espírito de Deus. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Eles estavam lá reunidos com a expectativa, com o desejo de receber aquilo que Deus tinha reservado para eles, e Pedro chega lá e começa a anunciar o Evangelho, e chega um momento que o Espírito de Deus interrompe aquela pregação e cai sobre eles, e todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Gentios. Queridos, quando o Espírito de Deus se manifesta, é algo tremendo. Nós não estamos falando de emoção humana, nós não estamos falando aqui de manipulação, nós não estamos aqui falando de forçação de barra, nós estamos falando daquilo que o Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer e tem feito, e tem transformado, e tem enchido vidas. É o que ele fez na vida de um homem chamado John Wesley, que por muito tempo cria em Deus, até o momento que ele foi cheio do Espírito Santo, e aquilo ali foi um divisor de águas na vida dele. Ele acabou sendo um canal de Deus para trazer um grande avivamento, trilhando, andando por toda aquela nação na sela de um cavalo. Queridos, quando o Espírito de Deus se manifesta é algo tremendo, e a gente gosta. Mas eu vou te falar uma coisa, a manifestação do Espírito Santo não é simplesmente para que você desfrute de um êxtase, de uma sensação gostosa. Sempre há um propósito, e ali em Atos havia um propósito. Havia pessoas de várias nações que precisavam ouvir o testemunho do Evangelho e ser impactadas pela palavra de Deus, ouvir das maravilhas de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta na tua vida, é porque Ele quer manifestar as maravilhas, os poderosos feitos de Deus através de você. Amém? Mas aí você diz, mas pastor, e aí eu saí daquela reunião de avivamento, eu saí daquele momento de uma atmosfera de adoração gostosa, onde a presença de Deus estava ali enchendo aquele lugar quase de forma tangível, e agora eu não estou mais ouvindo aquela canção de adoração. Será que eu vou me esvaziar da tua presença? Não, aí Paulo entra com a receita e diz, não precisam.
Sigam falando uns com os outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Abram seus lábios para entoar louvores de adoração ao Senhor. Abram seus lábios para dar graças a Deus. E você vai manter esse fluxo, esse ciclo, essa retroalimentação. Você é cheio do Espírito e se enche do Espírito. E quando você se enche do Espírito, você vai falar as maravilhas de Deus. Novamente você é cheio do Espírito. E você mantém essa roda girando de uma vida cheia do Espírito. Portanto, queridos, as situações em que o Espírito de Deus se manifesta e resulta num transbordar de línguas, falando das maravilhas de Deus, e as situações em que a nossa atitude de falar, cantar, louvar e dar graças ao Senhor resulta em sermos uma pessoa cheia do Espírito Santo. Dessa forma, nós podemos ser cheios do Espírito Santo quando nós nos encontramos num ambiente propício em que Ele decide se manifestar. Mas nós também podemos ser cheios do Espírito Santo, escolhendo como que nós vamos usar a nossa língua, à disposição dessa ordem que Paulo dá para a igreja. Encham-se do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, e sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas. Veja, por todas as coisas. Não é somente nos momentos bons. Há um cântico que nós gostamos de cantar que diz: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Queridos, a receita está disponível para todos nós. Todos nós podemos cultivar uma vida contínua de enchimento do Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração para essa igreja. É bom nós estarmos reunidos aqui, nós sentarmos nessas poltronas, nós ouvirmos uma boa pregação, nós cantarmos alguns cânticos aqui. Mas eu creio que o Senhor está chamando cada um de nós, você e eu, para algo que transcende o momento da reunião de oração. Ele está chamando a mim e a você para uma vida cheia do Espírito, meu irmão. Há algo que Ele está pronto para fazer a parte dele, mas há algo que Ele está esperando que nós façamos a nossa parte. Quanto mais um coração é sedento, é desejoso, quanto mais um coração está convidando o Espírito de Deus, quanto mais um coração está buscando, quanto mais um coração pensa, reflete sobre isso, clama, suspira, como o salmista diz, como uma coça suspira pelas águas, assim a minha alma por ti, Senhor. Quanto mais um coração é desejoso, mais esse coração está pronto para receber um transbordado do Espírito Santo. E talvez você está aqui nessa manhã dizendo: mas pastor, eu estou meio assim desanimado, eu estou frio, eu não estou sentindo. Meu irmão, Deus não está te chamando para sentir nada. Você quer sentir alguma coisa, mete o dedo numa tomada que você vai sentir um choque. Deus está chamando você para caminhar pela fé, para você ser cheio do Espírito Santo, e isso é uma atitude de fé. Deus não está te chamando para andar por sentimento, Deus está te chamando para andar pela fé, e a fé é o que a palavra de Deus declara. Se você crê, assim acontecerá com você. Saia do marasmo, saia da indiferença. Pastor, mas lá eu estou com problema financeiro, problema no trabalho, as coisas lá em casa estão difíceis, problema de saúde. Queridos, problema enquanto a gente estiver nessa vida a gente vai ter. Os problemas não são justificativas para que nós não sejamos cheios do Espírito Santo, porque se problemas fosse uma barreira para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, olha, a igreja primitiva tinha muito mais problemas que você. Eles viam os seus sendo lançados no Coliseu Romano, dilacerado pelas feras. Eles viam seus irmãos sendo pendurados em postes e queimados vivos para iluminar as ruas. Eles não se intimidaram, eles não deixaram de buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não temos desculpa para não vivermos cheios do Espírito Santo. Amém, meu querido? Eu quero convidar você a se colocar de pé, e você pode responder ao Senhor agora, através desse
Nesse momento de oração, você pode clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu tomo uma decisão deliberada, convicta, racional, intencional, que crê no que a tua palavra diz, de buscar viver uma vida cheia do teu Espírito. Eu não vou me guiar pelo que eu sinto, pelo que meu coração, pelo que as minhas emoções estão tentando determinar. Eu não sou determinado por emoções, eu sou determinado pela verdade da tua palavra, e a tua palavra me manda abrir os meus lábios e colocá-los à disposição da ação do Espírito de Deus. Fecha os teus olhos, comece a falar com o Senhor. Comece a orar. Talvez se você entrou nesse lugar e você está vindo aí de um tempo, de uma vida vazia, de uma vida de sequidão espiritual, de uma vida sem ânimo, esse é o momento de você começar a declarar: Senhor, muda isso em mim. Senhor, eu vou levantar nas madrugadas. Senhor, eu vou proclamar um jejum. Senhor, eu vou colocar os fones no meu ouvido e vou encher a minha mente de louvor e adoração. Senhor, eu vou abrir os meus lábios e eu vou começar a usar a minha língua para uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Oh Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, a tua palavra não é a palavra do pastor André. Senhor, não foi eu que inventei essas ideias. Senhor, essas são as direções dadas pelo teu próprio Espírito à tua igreja, para que nós as apliquemos, e a promessa é válida para nós também nesse dia. E nós estamos aqui nessa manhã, em primeiro lugar, te pedindo perdão, Pai, quando negligenciamos a nossa responsabilidade, a ordenança de vivermos uma vida cheia do Espírito. Senhor, quando nós sucumbimos às pressões da vida, aos problemas, e deixamos a nossa atenção ser consumida, gerando preocupação em nosso coração por coisas triviais desse mundo, Senhor, e desprezamos, Senhor, a importância de uma vida cheia do Espírito Santo. Estamos aqui nessa manhã clamando: tem misericórdia, a começar na minha vida, Senhor. E nós estamos saindo daqui nessa manhã determinados a uma vida cheia do teu Espírito, cheia da tua presença. Transborda em nós, Pai, para a honra, glória, louvor do teu nome. Seja exaltado, seja glorificado. Jesus, nossos lábios, a nossa língua está à disposição do teu Espírito Santo. Domina-nos, Pai, enche-nos, transborde em nós. Queremos falar das tuas maravilhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.